Olá, seja bem-vindo ao programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui, nos estúdios da TV Assembleia, a promotora de justiça, a doutora Moema Gilberti, ela que é da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. E vamos falar sobre assédio. Você sabe o que é assédio? Esse é o assunto de hoje. Doutora, essa é a pergunta primeira. O que é assédio? Como é que a gente define assédio? Então, Rubem, a gente tem duas formas de assédio. O assédio sexual e o assédio moral. Tecnicamente, a gente pode falar que o assédio é diferente da importunação sexual, que o assédio sexual é diferente da importunação. Mas voz geral da população é que o assédio é a mesma coisa que a importunação, mas não, é diferente. No Código Penal, assédio sexual é diferente de importunação sexual. E o assédio moral já é outra coisa. Mas é importante a gente dizer que o assédio, ele acontece dentro do ambiente de trabalho, diferente da importunação sexual, que acontece em qualquer lugar, aberto ou fechado. Como é que a gente pode definir assédio sexual, doutora? Vamos fazer por partes. Vamos fazer por partes, muita coisa, né, Rubem? Olha só, o Código Penal, artigo 216-A, foi modificado em 2001, né? Essa lei, ela trouxe essa inovação. O assédio sexual, ele acontece no ambiente de trabalho. O autor desse crime, ou seja, a pessoa que pratica esse ato, ele é superior hierárquico à vítima e ele constrange a vítima a fazer ou a permitir favores sexuais em troca de benefícios dentro do ambiente de trabalho ou, por exemplo, para a pessoa não ser demitida, para a pessoa não ser rebaixada, para a pessoa não receber uma determinada comissão, né? Basicamente é isso aí. Assédio moral, onde ele ocorre e o que seria assédio moral? O assédio moral, ele acontece dentro do ambiente de trabalho também. Então, é aquela fala do superior hierárquico, olha, se você está fazendo muito errado, assim como se fosse um bullying mesmo, dentro do ambiente de trabalho, relacionado à atividade laboral. E a importunação sexual, doutora, como que ela ocorre? Veja bem, a importunação sexual, ela acontece quando o autor do crime, ele constrange a pessoa, a vítima, a fazer algum ato libidinoso, tá certo? O ato libidinoso é passar a mão nos seios ou passar a mão nas nádegas, é a questão da ejaculação, o homem que ejacula dentro do coletivo. Então, são atos ligados à liberdade sexual. E é importante também, Rubem, esclarecer que o vértice desses crimes é o consentimento. Então, se a pessoa faz, se a vítima faz um ato sexual ou permite que se faça ato libidinoso porque ela quer, de livre e espontânea vontade, ou a pessoa permite que se faça o ato libidinoso com vontade, ok, não tem problema nenhum. A questão é quando há constrangimento, ou seja, a vítima, ela se vê impelida, eu não tenho outra forma, eu preciso deixar, ou eu não tive outra hipótese e fez. Entendeu? Como é que o Ministério Público se encaixa nessa questão, doutora? Então, o Ministério Público, a gente atua de duas formas. A gente atua na prevenção, que aí são órgãos dentro do Ministério Público, membros e membras dentro do Ministério Público que trabalham com políticas públicas, que geralmente ocorrem através de campanhas educativas, seja em escola, seja junto a órgãos, por exemplo, como a Assembleia Legislativa, seja com empresas, e a gente trabalha também, o outro ponto, nas promotorias criminais, que aí se dá através da punição, que é quando o fato já aconteceu. Doutora, o assédio, a importunação sexual está no nosso dia a dia, isso a gente vê frequentemente. Agora, como é que a gente pode saber até onde vai uma cantada e aonde isso se torna um assédio? Ah, pois é.
Isso é importante, porque hoje em Qual dia... é o limite aí, né? Se é que existe um limite. Olha, tem limite. Muita gente me pergunta, né? Ah, então agora na balada, como é que a gente vai fazer? E aí vem o carnaval, vem as festas, as micaretas, vem as boates, né? Nem sei se tem boate ainda, não sei se... Não é, a boate é da minha época, né? Mas vamos lá, o limite é o consentimento. É o consentimento. Porque com relação à cantada. Porque, por exemplo, o rapaz ou a moça chega, né, em outro rapaz ou em outra moça e fala, nossa, como você está bonito hoje. E isso é um elogio, tá certo? Agora, tá num ambiente mais apertado e passa a mão nas nádegas, passa a mão nos seios ou em algum órgão genital, por exemplo, sem o consentimento, aí sim é importunação sexual. O não é não. O não é não sempre. Por quê? Tanto o artigo 216 quanto o 215A, 216A, 215A, o que está em tela, o objeto jurídico tutelado, ou seja, o que a lei está protegendo, é a liberdade sexual. Então, é o direito da pessoa dispor do seu corpo para o que ela quiser. Então, a gente sempre fala, né, quando a mulher diz não, não é não. E também quando o homem diz não, é não. E a gente está falando aí de um crime, né, doutora? É um crime. Todos dois são crimes. E a gente pode saber qual é a pena para quem comete esse tipo de crime? Então, vamos lá. O assédio sexual, isso é bem importante, é interessante sua pergunta. O assédio sexual, o crime, a pena, é de 1 a 2 anos. Isso é importante, por quê? Porque vai caber suspensão condicional do processo e se o ato não for praticado contra a mulher, for contra homem, vai caber acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É um acordo que o Ministério Público faz com o autor do fato para que ele possa indenizar a vítima, possa reparar o dano, né, que é a indenização à vítima, e possa também retribuir à sociedade de uma outra forma, ou prestação de serviço à comunidade, ou pagamento de alguma quantia em dinheiro a alguma entidade beneficente, né? Doutora, a senhora tem no dia a dia da senhora, no trabalho que a senhora desenvolve lá junto à Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha, algum exemplo de algum caso que a senhora possa falar aqui para a gente? Então, Rubem, os casos... É importante a gente observar que muitas pessoas no ambiente de trabalho têm medo. Exato. Têm medo de falar. Medo, vergonha e da mesma forma a importunação sexual, né? A gente tem um muro de silêncio que guarda, infelizmente, esses atos. Então, no caso do assédio sexual, infelizmente, eu não tenho notícias, em Vila Velha, pelo menos, na Grande Vitória também, quando a gente faz os relatórios, de assédio sexual no ambiente de trabalho. Mas importunação sexual tem bastante, principalmente em coletivos. É o rapaz que ficou excitado e passou a genitália dele na mulher, né? Tem um caso famoso em São Paulo, que o homem ele se masturbou e ejaculou na mulher dentro do coletivo. Então, são casos assim mais frequentes, né? Dentro do coletivo. E esse tipo de situação traz consequências graves aí, né? Se é que a gente pode chamar assim, para as vítimas, não é isso, doutora? Sim. As vítimas, assim, normalmente, e também isso acontece muito no caso de estupro, né? As vítimas, elas são marcadas para o resto da vida delas, né? Eu tive um caso, por exemplo, de uma moça nova, ela devia ter 16 anos, estava num coletivo e aí viu que o homem estava passando a mão nela e ela estava com o namorado e ela ficou marcada. Na audiência, ela chorava, né? Então, assim, depressão, ansiedade, distúrbio do sono e até mesmo tentativas ou suicídio, infelizmente, Rubem. Doutora, de que forma a pessoa pode denunciar isso? É possível denunciar junto ao Ministério Público? Onde ela pode denunciar esse tipo de crime? É importante, Rubem, a questão da denúncia é importantíssimo, porque
porque a gente vive um tempo de liberdades, mas a gente também vive um tempo de direitos. E o direito da mulher, assim como do homem, de se resguardar na sua integridade, da sua liberdade sexual, é importante. Então, é importante que a pessoa denuncie. Canais de denúncia, 180, número, né, de telefone 180, 181, no site do Ministério Público através da ouvidoria, e no nosso telefone o Ministério Público tem um WhatsApp ligado ao NEVID, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência da Mulher, um número que eu acho que vai aparecer aí embaixo. Né, um número de celular. Já estamos colocando aqui os números todos aqui para quem quiser, precisar denunciar, denuncie. Isso é um crime. Agora é importante também, Rubem, esclarecer que no caso da vítima ser menor de 14 anos, no caso da importunação sexual, esse crime ele muda e ele vai ser um estupro. Artigo 217-A, um estupro de incapaz, onde a violência ela não é presumida, ela já violência, ela já existe, né? Uma violência é uma presunção absoluta, vamos dizer assim. A violência, corrigindo, a violência é presumida e a presunção é absoluta. Doutora, vamos falar sobre isso no nosso próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o MP com você. Hoje, entrevistando a promotora de justiça, a doutora Moema Gilberti, ela que é da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito em parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Assembleia a promotora de justiça, a doutora Moema Gilberti, ela que é da Promotoria de Justiça Criminal de Vila Velha. Doutora, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a questão de estupro de vulnerável. Qual a relação disso com assédio sexual, com importunação sexual? Como que a gente pode entender quando a gente trata de crianças? Tá, então vamos lá. Quando eu tenho uma vítima que é menor de 14 anos, o crime muda, vai para o 217-A, que é o estupro de vulnerável, tá certo? A pena é maior, é de 8 a 15 anos, não cabe acordo de não persecução penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe nenhum tipo de benefício, a pessoa vai ser processada, julgada, se condenada for, vai ter pena. Então, no caso do assédio sexual, por exemplo, eu não vou ter uma vítima menor de 14 anos. Então, assédio sempre vai ser assédio, que é constranger, utilizando daquela relação hierárquica no ambiente de trabalho. O ato libidinoso, desculpa, a importunação sexual, ela vai acontecer quando constrange alguém a cometer ato libidinoso, tá certo? Perfeito. Se essa vítima for menor de 14 anos, esse crime, esse ato migra para o 217-A. Perfeito. Agora, doutora, a gente estava aqui comentando nesse intervalo, se porventura você está no ônibus, a pessoa está no ônibus e o cara passa ali atrás, por trás dela, isso é importunação sexual? Então. E se, desculpa, vamos continuar aqui, e se você está lá na micareta, no carnaval, o camarada puxa a menina e dá um beijo sem consentimento, isso é importunação sexual também ou a gente vai além? Então, Rubem, como eu disse, o limite é sempre o consentimento, é a liberdade sexual da pessoa. Então, aquela coisa que quando a gente vivia no Vital, aqui em Vitória, né, ou no Carnaval de Salvador, né, aquela coisa do beijo roubado, o beijo roubado sem consentimento, e não houve um consentimento posterior, é importunação sexual, vai responder por crime. Foi lá e esbarrou. Foi um esbarrão sem querer? Não, né? A gente tem que ter uma certa prudência. Por quê? Porque a própria cantada, ela faz o cortejo, né? Ele faz cortejo, coisa antiga, né? Mas ele faz parte dos relacionamentos amorosos. Então, a gente tem que ter um limite. Agora, chegou no ônibus, começou a se esfregar, né? Começou a passar a genitália. A pessoa não quer...
ela já disse que não quer, ela já demonstrou que não quer, sim, é importunação sexual. Mas aí tem essa relação com o físico ou também pode ter uma relação verbal? Então, depende do verbal, depende muito do verbal. E vai depender um pouco também das decisões do STJ. Porque, por exemplo, chamar uma mulher de gostosa, ou quando acontecia muito, né, lá em casa, né, então depende muito, né? Até agora eu não vi nenhuma decisão do STJ falando sobre isso. Agora, uma coisa que eu lembrei aqui agora, uma decisão recente do STJ, nesse ano, dizendo que o assédio sexual, ele também acontece nas escolas, pelo professor, pelo diretor. Já tinha decisões dizendo que não estava, mas decisões recentes dizem que sim. Então, o aluno ou a aluna que sofre algum constrangimento por parte do professor ou da professora para aumento de nota, para não ficar reprovado, para não ser posto fora de sala de aula ou qualquer outro benefício, para ser monitor e cobra favores sexuais, ele está cometendo crime de assédio sexual. E doutora, e por falar aí de decisões recentes, nós tivemos sancionada aí uma lei em abril desse ano, a Lei 14.540, que instituiu o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e à Violência Sexual e aos demais crimes contra a dignidade sexual. O que é essa lei exatamente? Do que trata ela? E o que muda na relação desses crimes que a gente vem comentando? Tá. Essa lei, ela vem na toada da administração privada, das empresas privadas, né? A Organização Internacional do Trabalho, ela já preconiza a necessidade de se proteger os trabalhadores contra esse tipo de atitude. E na administração pública no Brasil, a gente não tinha essa proteção. Então, a lei, ela fala o seguinte, olha, nós precisamos prevenir, nós precisamos criar ouvidoria e nós precisamos punir. Então, ela traz diversas diretrizes, criações de ouvidorias, por exemplo, criações de processos, procedimentos para a punição dessas pessoas. E o que muda? O que muda, eu acho, é a questão de como a administração pública vai ver esses atos dentro da sua estrutura, que é muito importante, porque o que acontece? A administração pública ela está diretamente ligada ao Estado, e Estado é poder. Então, a vítima, ela tem medo do superior hierárquico dela, porque na cabeça dela, no imaginário dela, pode fazer algum mal efetivo, né? Porque, assim, a gente pensa administração pública, a gente lembra logo de prisão, né? A gente lembra logo de prisão. As pessoas no imaginário delas. Então, eu acho, assim, do meu ponto de vista, a lei ela traz mais seriedade à administração pública. Fazendo essa diferenciação aí com a iniciativa privada. A senhora acredita que na iniciativa privada ou para quem está na iniciativa privada, é mais difícil sofrer esse tipo de constrangimento? Rubem, olha só, não sei se difícil, mas a iniciativa privada, as grandes empresas, elas trabalham com compliance, nas pequenas empresas, embora não tenham compliance, tem a proteção da Justiça do Trabalho, que é extremamente efetiva, o Ministério Público do Trabalho, que também é efetivo, e a proteção dos sindicatos. Então, ela tem uma tríplice proteção. Na administração pública, essa proteção, ela não existia, muito embora os servidores públicos, os membros e membras do Ministério Público, os magistrados e magistradas tenham as suas associações. Mas essa proteção específica, ela não existia dentro da administração pública. Então, assim, em linhas gerais, a gente pode entender que a lei, ela trouxe um sistema de compliance para a administração pública, que é muito interessante, né? É uma modernização da administração pública. E, doutora, acho que a gente precisa marcar bem aí que também essa relação de assédio não acontece só com mulheres, não é isso? Não, então a vítima, é interessante isso, porque quando houve alteração, a inclusão do artigo 216 e 215A, 216A, 215A, a lei coloca alguém, constranger alguém.
Então alguém, tanto homem quanto mulher, menino e menina. É interessante isso. E doutora, dentro desse conceito, né, uma pesquisa aí recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstrou que quase 50% das mulheres brasileiras sofreram algum tipo de assédio em 2022. Né? Observando esses dados, doutora, o que a gente pode fazer para diminuir esse índice e o próprio Ministério Público, qual contribuição que ele pode dar para tentar minimizar esse problema? Eu acho que, Rubem, o ponto mais importante é a prevenção através de políticas públicas de educação. Então, seja através um canal que comunica muito as pessoas, novelas, programas de grande repercussão, né, redes sociais, educar as pessoas no sentido de que se faça respeitar o não da pessoa. Não é não. E ponto, eu não preciso ficar dizendo que não é não, não, eu não quero, né? Então, eu acho que assim, o principal ponto é nesse sentido. O Ministério Público, através do NEVID, tem um programa de educação, principalmente quando o NEVID ele é solicitado aí às escolas, por exemplo, ele traz esse papel. Quando vai, por exemplo, a Guarda Municipal ou a Polícia Militar, a gente traz também esse tipo de trabalho, né? Então, assim, eu acho que as guardas municipais, a Polícia Militar também pode trabalhar de forma preventiva, de forma educativa, né, nos seus trabalhos. Então, assim, é educação. Eu acho que vale dizer também aí, doutora, a questão da família, né? Da educação na família, para que as crianças, para que as nossas crianças tenham uma outra noção, né? de como agir uns com os outros, não é isso? Rubem, a família, ela é a célula principal da sociedade, né? Ela dali da família, seja uma família monoparental, né? Seja qualquer tipo de família, é dali que se desenvolve as relações sociais. Então, a educação, ela vem de casa, né? Então, assim, interessante isso, porque a gente sempre coloca no Estado ou nas instituições a solução de todos os problemas, né? Quando, na verdade, a solução, ela vem de dentro de casa primeiro. A educação, a moral, né? Ela vem de dentro de casa. Eu acredito nessa vertente, né, de pensamento. A solução seria da própria sociedade, né? E, doutora, em relação a isso, qual a mensagem que a senhora pode deixar para quem está aí nos assistindo? Olha, a mensagem que eu deixo é: mulheres e homens, se respeitem, aprendam seus limites, digam não e respeitem o não que vocês digam. É isso. Muito bom, doutora. Eu gostaria de já agradecer a senhora. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E lembrando que as pessoas podem denunciar, não é isso, doutora? Vamos reforçar esse aviso. Sim, as pessoas podem reforçar. As pessoas precisam perder o medo, perder a vergonha, parar de achar que isso só acontece consigo próprio. Isso acontece com muitas pessoas, todo dia, toda hora. E os canais de denúncia vão aparecer, né, telefone 180, 181, site do Ministério Público, nosso WhatsApp, que deve estar aparecendo. O 127 está aqui também, que é da nossa ouvidoria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Isso aí. Então, assim, eu acho que o mais importante é a pessoa se respeitar, tanto o homem quanto a mulher, o menino, a menina, se respeitar, saber quais são os seus limites, dizer não quando não quer, e, principalmente, não ter vergonha nem medo de denunciar. Você que sofre esse tipo de assédio sexual, violência sexual, seja de qualquer tipo, você tem uma rede de proteção e você tem o Ministério Público como seu parceiro nessa luta e na proteção dos seus direitos. Conte conosco. Muito obrigado pela sua disponibilidade de comparecer aqui ao nosso programa. E o programa MP com você fica por aqui. Acompanhe o trabalho do Ministério Público por meio das nossas redes sociais. Até o próximo MP com você.